Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo, professor de História. Hoje eu estou no Aterro do Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro. Aqui, nessa região, à beira da Baía de Guanabara, os colonizadores portugueses fundaram, em 1565, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Mas quando eles chegaram aqui, essa área toda já era habitada. Habitada por quem? Pelos indígenas tupinambás, nossos ancestrais, e é o tema da nossa aula de hoje. Desde a chegada dos colonizadores portugueses no início do século XVI à Baía de Guanabara, ela tem sofrido bastante com a intervenção humana. Muita poluição nas águas da Baía de Guanabara. Além desse problemão, a Bahia sofre com outro problema, que é o crescimento das cidades ao seu redor. Essas cidades cresceram e muitos aterros foram feitos, que acabaram com enseadas, arquipélagos e as praias. O lugar onde eu estou, o Aterro do Flamengo, é uma parte desses aterros, aliás, uma grande parte. O Aterro do Flamengo, cujo nome oficial é Parque Brigadeiro Eduardo Gomes, foi construído sobre o aterro de duas praias da Baía de Guanabara, as praias do Flamengo e a praia do Russell. O parque ficou pronto em 1965, 400 anos depois da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Muitos séculos antes do Parque do Flamengo ser construído, essa região toda, tinha uma natureza extremamente exuberante, repleta de ilhas verdes, e moravam aqui, porque essa área não era desabitada, várias tribos indígenas. Hoje, onde nós temos a cidade do Rio de Janeiro e suas cidades vizinhas, eram lugares onde existiam as tabas, as aldeias dos indígenas tupinambás e temiminós. O nome da Baía, Guanabara, tem origem no idioma tupi, Guanabara. Os tupinambás, eles eram excelentes observadores da natureza. Eles perceberam que a Baía, ela era extremamente larga na parte mais funda dela, e na parte em que ela se liga com o Oceano Atlântico, ela é bem estreita, como se fosse uma grande lagoa. Daí o nome, Guanabara. Porque também, além dessa forma, vários rios desaguam na Baía de Guanabara, como o Rio Iguaçu. Quando a armada comandada pelo capitão português Pedro Álvares Cabral chegou à América do Sul, especificamente onde hoje é a Bahia, Porto Seguro, em abril de 1500, todo o território que hoje é o nosso país, o Brasil, era habitado por centenas de povos indígenas. Hoje, muitos deles desapareceram. Muito por conta dos massacres cometidos pelos colonizadores e também pelas doenças trazidas por eles, que dizimavam aldeias inteiras. Atualmente, existem ainda algumas tribos indígenas que habitam a região central e norte do nosso país, especialmente a floresta amazônica. A nossa Constituição, que é a nossa lei maior, de 1988, garante aos povos indígenas e aos seus descendentes demarcação de terra, para que eles possam sobreviver e também manter a sua cultura. É um direito e nós todos devemos respeitá-los. Além disso, os povos indígenas atuais, que vivem em suas reservas, eles não só garantem a sua sobrevivência e a sua cultura, como também ajudam na proteção dos biomas brasileiros, tanto a floresta amazônica como o cerrado e também a Mata Atlântica. A região da Baía de Guanabara era local de moradia de
Três povos indígenas faziam parte, na verdade, de uma grande família indígena chamada Tupi-Guarani. Esses povos eram os Tupinambás, que também eram chamados de Tamoios, os Tupiniquins e os Temiminóis, que tinham também outro nome, eram os Maracajás. Os indígenas gostavam de dar nome às suas tabas, às suas aldeias, com nomes de animais importantes para eles, de plantas e também de acidentes geográficos que marcavam o território. É o caso do nome de uma aldeia que ocupava a região onde hoje é o bairro de Bom Sucesso, localizado na zona norte do Rio de Janeiro, a aldeia Piracaiopã, cujo nome representava o nome de um peixe de águas de rios que chegava à Baía de Guanabara. Outro nome interessante de uma taba tupinambá era a taba Guiguaçuá Unaê. Essa taba estava localizada justamente onde é o centro nervoso da cidade do Rio de Janeiro. Imagina o local onde tem aqueles edifícios altos, aquele vai e vem de pessoas. Era justamente há 500 anos atrás onde existia essa taba, cujo nome fazia menção a um pássaro, o pássaro carcará preto. Os antropólogos e as antropólogas identificam as tribos indígenas de acordo com a língua falada por eles. Línguas parecidas formam uma família linguística. Por exemplo, os indígenas que habitavam a Baía de Guanabara formavam uma grande família linguística, a família Tupi-Guarani. E cada qual tinha a sua língua específica, os tupinambás, os temiminóis e os tupiniquins. Por falar nisso, você sabe o que é antropologia? Antropologia é uma ciência que estuda vários aspectos dos seres humanos. As culturas, as tradições, as crenças, os hábitos de sociedades, tanto de hoje em dia como do passado. Dentro dessa família toda, Tupi-Guarani, essa família linguística, os tupinambás, eles eram maioria. Eles habitavam o litoral desde São Paulo até aqui a Baía de Guanabara. Gostavam tanto das praias como das margens das lagoas que existiam nessa região. Na Ilha do Governador, que era chamada de Paranapuã, habitava um povo que ora era aliado, ora era inimigo dos nossos tupinambás. Eram os temiminóis, também chamados de maracajás. Os tupinambás eram um povo agricultor. Além das plantações, eles praticavam caça e pesca. Gostavam de plantar, além da mandioca, que é usada, consumida por nós brasileiros até hoje, abóboras, pimentas, abacaxi, amendoim. Os tupinambás, eles fabricavam uma bebida fermentada que era muito usada em suas celebrações. Eles cortavam a mandioca em pedaços pequenos e davam para as mulheres e as meninas da aldeia, da taba, mastigarem. Depois que elas mastigavam, elas cuspiam aquilo dentro de um grande pote de barro. O conteúdo do pote fermentava e dali gerava o cauim, que era essa bebida que eles adoravam e eles usavam nas suas festas. Aqui na região do Flamengo, na época da chegada dos primeiros europeus, existia uma taba tupinambá das mais famosas, a taba carioque. O nome já deve lembrar a vocês uma palavra muito falada hoje em dia, a palavra carioca. O termo que designa a pessoa que nasceu na cidade do Rio de Janeiro tem a sua origem na língua dos tupinambás. Carioque significava casa de carijó. Durante muitos anos, a palavra carioca foi entendida com outro sentido, casa do homem branco. Mas isso não tem nada a ver. Eles
deveriam ter algum tipo de relação com os indígenas carijóis que habitavam a região sul do Brasil. A taba carioca, ela ficava às margens de um rio de águas clarinhas que descia da Floresta da Tijuca e desaguava aqui na Praia do Flamengo. O rio acabou ficando com o nome da taba, Rio Carioca. Rio Carioca. O Rio Carioca hoje já não tem mais nada a ver com o rio do tempo da taba dos Tupinambás. Bom estudo. Tchau, pessoal.